Nosso presbítero Fernando. O presbítero Fernando tá quase internacional, coitado. Eu peguei ele no laço ontem. Falei, meu filho, aproveita que você tá em Betim, que você tá aqui, que ele tá ficando só viajando. Vamos orar por ele aqui? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, bendizemos ao teu santo nome. Nós queremos ouvir a tua palavra nessa noite pela boca do teu filho. Então fale aos nossos corações. Fortaleça o teu filho, dê ousadia, dê intrepidez, que nós possamos sair daqui, meu Pai, regozijando e alegres, porque o Senhor se fez presente, o Senhor falou conosco. Que essa palavra ela cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós a tua vontade. Pai, que o Senhor tenha liberdade na vida do teu filho, pois estamos aqui, queremos te ouvir, em nome de Jesus, amém e amém. Paz, igreja, todo mundo na bênção? Só me organizar aqui rapidinho. Hoje eu quero continuar ao que a gente falou um tempo atrás, que era sobre a presença de Deus. Eu ministrei a presença de Deus, parte 1, e hoje a gente vai ministrar a presença de Deus, parte 2. Só um pouquinho de tempo depois, né? Mas as coisas do Senhor são assim, né? Não é no nosso tempo, é quando Ele quer liberar algumas coisas. Então eu vou começar com o que a gente tinha terminado. A plenitude da presença. O que é a plenitude da presença? É Cristo em nós. É Jesus em nós. É o Espírito Santo selado em nós. É onde nós antes tínhamos uma arca da aliança e agora não é mais necessário uma arca para que nós viemos acompanhar. Mas sim, nós nos tornamos a presença de Deus selada em cada um de nós pelo meio do Espírito Santo. E assim é Deus conosco. Jesus fala, estarei com vós até a consumação dos dias. Isso é contínuo. E a presença tem que arder e queimar no meu coração todos os dias. E essa é a plenitude da presença. Mas quando a gente pega, a gente tem que entender que tudo na nossa vida, toda a expectativa que eu e você venhamos a ter, é pela presença de Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a morte e a crucificação é para a remissão dos nossos pecados. A ressurreição é para que nós possamos nos relacionar novamente com Deus, pois por causa do pecado estávamos separados de Deus, pois os olhos do Senhor não podem habitar com o mal. E aí vem Jesus e Ele faz a reconexão. Não é de nós para Ele, é de Ele para nós, nos resgatando e nos levando. Então não há como ter uma vida cristã, não há como se dizer cristão se nós não temos um anseio e um desejo forte pela presença. Não há como eu conhecer alguém sem eu me relacionar com ele. Não há como eu dizer eu conheço a Jesus se eu não me relaciono com ele. Não há como eu dizer que eu sou filho se eu não conheço o Pai. E não há como eu conhecer o Pai se eu não conhecer a Jesus, pois Ele e o Pai são um. Filipe faz essa interrogação: mostra-nos o Pai, Jesus. Jesus responde: estás há tanto tempo comigo e não conhece o Pai? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Nós somos um, Filipe. Então o único meio, o único caminho que nós devemos trilhar é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Se eu quero conhecer a verdade, eu quero conhecer a Jesus. Se eu quero saber qual caminho trilhar, eu tenho que seguir a Jesus. Se eu quero ter vida em abundância, eu tenho que me relacionar com Jesus. E tudo porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11:36. A minha expectativa de vida tem que ser por ele, para ele. Todas as coisas têm que orbitar em torno dele. Se há coisas orbitando ao redor de mim, há algo errado na minha vida. João 1, do 10 ao 14 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam,
Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Mas presta atenção no início. O mundo não o conheceu, mesmo ele tendo feito tudo. Alguns se recusam a conhecê-lo genuinamente, mas aqueles que resolvem conhecê-lo, que permitem que o Espírito Santo faça um chamamento ao arrependimento, eles são feitos filhos de Deus. Mas é necessário conhecer aquele que veio. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Emmanuel, Deus conosco, Jesus se fez homem, para mostrar que a vinda do segundo Adão, ela é perfeita e redentora. Lucas 2, 43 ao 44 diz assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Maria era mulher de Deus? José era homem de Deus? Mas eles esqueceram Jesus. Eles esqueceram Jesus. Caminharam um dia sem a presença. E aí quando eles olham para assim, cadê Jesus? Eles voltam procurando, e demoram 3 dias para encontrá-lo. Imagina, 4 dias sem Jesus. 4 dias sem a presença. E você demorar pelo menos um dia para perceber que a presença está longe de você. Quantas vezes nós somos homens e mulheres de Deus e estamos esquecendo de caminhar com Jesus? E aí quando a gente repara, a gente volta desesperadamente. Cadê? Onde Ele está? Porque às vezes nós resolvemos caminhar pelas nossas próprias pernas. Sabe qual era o maior engano ali? Eles falavam, pode estar com os primos, com os nossos amigos, Ele está por perto. E às vezes somos assim como igreja. Ele não veio hoje? Tudo bem, mas Ele está por perto. Ele não veio de novo? Tudo bem, mas Ele está por perto. E aí quando nós percebemos, já passou um dia inteiro. Nós não relacionamos com alguém que pode estar por perto. Nós precisamos que Ele esteja ao nosso lado. Um relacionamento se faz face a face. O relacionamento não faz por achar que Ele está por perto e logo Ele virá. Ele já veio para se relacionar face a face. Não podemos caminhar e demorar a descobrir que Ele não está conosco. É igual os discípulos com Emaús. Eu vou só mencionar, está em Lucas 24, 13 ao 16. Eles estão caminhando, e aí de repente Jesus aparece do lado deles. Eles estão no caminho deles. E a Bíblia fala que eles estão falando dos acontecimentos de Israel. Eles estão falando de Jesus. E Jesus vem e pergunta, e aí, o que está pegando? E aí eles, vocês não sabem o que aconteceu em Jerusalém? É? O que aconteceu? E a Bíblia fala, é como se eles estivessem cegos. E aí Jesus fala, geração de neófitos incrédulos. Porque eles falaram, tínhamos uma expectativa que Ele era o Messias, que resgataria, nos livraria do poder romano. Aí Jesus fala, neófitos incrédulos. Aí Jesus, e aí eles ficam ali sem entender. Aí eles, olha como que retorna quando a nossa cegueira cai. No partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. Você pode estar no seu caminho, ele pode estar falando com você, mas se você não tiver a comunhão da intimidade do partir do pão, você não sabe que é Ele.
você não sabe que é Ele. E aí eles clamam, fique conosco. E a Bíblia fala, ele sai da presença deles, não tem mais a presença. Homens que caminharam próximos de Jesus, resolveram seguir um caminho para Emaús, contando fatos sem vida. Eles perderam a expectativa da fé. Jesus fala isso no texto. E sem fé é impossível agradar a Deus. Não basta ouvir falar, não basta citar. Se você não tiver a intimidade do partir do pão, da comunhão, você não sabe quem é Ele. Nós temos que nos aprofundar. Esses homens, eles não estavam pecando. Eles estavam falando de coisas maravilhosas que viram. E eles oram um para o outro, mas não era verdade que o nosso coração se aquecia enquanto ele falava. Esse é o nosso problema. A gente vem e o coração aquece e você fala, tá tudo bem. Mas Jesus não morreu só para o seu coração se aquecer. Jesus morreu para que você tenha uma vida imersa no fogo do Espírito Santo. Porque ele fala, vos batizarei com fogo, para que você queime, você seja luz do mundo. Não é só para o seu coração se dar uma esquentadinha. É para queimar de verdade. É para queimar genuinamente. Na última ministração eu expliquei para vocês o que era kabod, a diferença entre Shekinah, é a presença de Deus, ela está em todo lugar, Deus é onipresente, e kabod era a presença manifesta. A Bíblia de vocês, agora quase ninguém tem Bíblia de papel, mas é uma página em branco entre o Velho, o Antigo e o Novo Testamento. Ela representa o que a gente chama de silêncio divino. Ela representa 400 anos que Deus parou de falar. A última profecia foi em Malaquias 4, onde o profeta fala, eis que virá o dia do Senhor, e aí ele fala o que vai acontecer, e ele fala, mas antes virá Elias, ele está profetizando sobre João Batista, e ele fala sobre a vinda de Cristo. Essa é a última profecia que nós temos. Essa é a expectativa que Deus está passando para o povo. E aí vem 400 anos de silêncio, 400 anos sem kabod, 400 anos sem a presença. Olha como é que isso é sério. Sabe o que acontece nesses 400 anos? Que após o exílio babilônico, eles reconstroem o templo. A gente é capaz de construir um templo sem a presença. Aí o templo é levantado, o templo é destruído novamente, ele é profanado, e até que vem o domínio do Império Romano. E nos dias do Império Romano é a vinda de Emanuel, o cumprimento da promessa de Malaquias 4, o dia do Senhor. João Batista vem, em seguida vem Jesus. O homem sem a presença, ele é religioso. Sabe o que é mais preocupante? Que tinha a promessa de Malaquias ainda fala, guardem a lei de Moisés. O que os fariseus tentaram fazer ao longo desses 400 anos? Guardar a lei de Moisés. E o que Jesus vem combater logo quando ele chega? Os fariseus. O homem sem a presença, ele é inimigo de Deus. Você pode levantar um templo, mas sem a presença, mesmo olhando para a lei, nós somos incapazes de sermos amigos de Deus. Porque a amizade do homem com Deus, ela é feita por meio de Jesus Cristo. E aí Jesus, ele está indo embora, ele fala, mas não vos deixarei sós, estarei convosco até a consumação dos dias. É necessário que eu vá para que o Pai envie o Consolador. O que ele está falando? Não vou deixar você sozinho, porque a última vez que vocês ficaram sozinhos 400 anos, não é uma bobagem que vocês fizeram. Dessa vez não façam a bobagem. O Espírito Santo está aqui. Mas aí a gente tenta fazer as coisas no caminho e vamos andando. Se a gente caminhar sem a presença, nós vamos ficar como os fariseus, guardando a lei e oprimindo as pessoas, sem vida, sem fé. Não há cristão sem Cristo. Parece uma frase simples,
Mas tem gente que está tentando ser cristão sem Cristo. Não existe isso. Segundo ponto, eu quero falar do ambiente de iniquidade. A nossa natureza é pecaminosa desde os dias de Adão. Somente pelo novo nascimento nós somos transformados. Mas sem a comunhão contínua com o Espírito Santo, não subiremos ao Monte Santo do Senhor. Salmos 24, 3-6 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da tua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Quem vai subir no monte e permanecer no lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Não tem como subir se nós não permitirmos que Deus lave as nossas mãos. O que é mãos limpas? Obras boas, não obras mortas. Não, obras mortas são obras pecaminosas, fruto do pecado. Obras puras são frutos do Espírito Santo, limpas. Coração puro vem da santificação de Deus. Quando eu não permito que Deus faça isso, nós criamos ao nosso redor um ambiente de iniquidade, um ambiente de profanação, um ambiente de pecado. E aí nós criamos um ambiente propício para quem? Para o inimigo da nossa alma. Meu irmão, se eu quero matar um crocodilo, o que eu faço? Eu pulo na água para lutar com ele ou eu dou um jeito de atrair ele para a terra? Qual que é a chance de eu vencer um crocodilo dentro da água? 0. Mas e se eu atrair ele para a terra? Qual que é a chance de eu vencer o diabo no meio do lamaçal de pecado? 0. Qual que é a chance de eu resistir ao diabo no lugar de santidade? 100%. Sabe qual que é o problema da captura de um porco? Porque no final os dois estão sujos de lama. A diferença é que o porco está se alegrando na lama. A gente não deveria se alegrar na lama. A gente deveria chorar por estar. A gente tem que detestar o ambiente de iniquidade. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Separação entre nós e Deus. O ambiente de iniquidade faz com que nós não vejamos a face do Senhor. Às vezes a gente está achando que o nosso maior opositor é o diabo. Não, às vezes é Deus que é o nosso opositor. Quando nós nos fazemos inimigos da cruz, a separação. E depois que a gente é separado, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, ele fala, porque o salário do pecado é a morte. Nós estamos morrendo por causa das nossas iniquidades. Mas ele compensa, olha, mas o dom gratuito, de graça de Deus é a vida. Só precisa a santidade. O salmista fala, os meus ossos corroem por causa do pecado, se eu não confessá-los. Às vezes você está sendo corroído, deprimido, é porque você não larga a mão da vida de iniquidade. Você não consegue ver a face do Senhor, porque os gibeonitas estão ali, você fez uma aliança com eles lá atrás, errada, e eles estão se arrastando no meio da sua vida. Porque às vezes nós amamos mais o mundo do que o próprio Deus. E o ambiente de iniquidade, ele destrói tudo ao nosso redor. Porque ele dá lugar a divisões, conflito, facções, mentiras, intrigas. Ele é radioativo.
ele vai ganhando expansão e vai contaminando as pessoas ao redor. Porque a gente vai permitindo que o ambiente de iniquidade se instaure. Tiago 3,16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, de separação, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha para você ver, duas coisas, inveja e facção, gera confusão e toda a espécie de coisas ruins. Como que a presença se manifesta assim? Como que nós vamos chegar e permanecer no santo lugar? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Vamos em 1 Coríntios 5, 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos ou roubadores ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Não sou eu que estou falando, é Paulo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O seu pequeno pecado vai levedar toda a sua vida. E quando ele levedar toda a sua vida, ele vai levedar toda a igreja ao seu redor. E Paulo fala, isso é pior do que os de fora, porque os de fora não conhecem a Cristo, e esse a Deus julgará. Mas nós, dos de dentro, nós temos que ter zelo pela palavra. Nós temos que ter zelo pelo Senhor. Isso começa pela minha vida e pela sua vida. Com Deus não se brinca. O Senhor é abundante em misericórdia, mas Ele é pronto em juízo. Longe de nós desejarmos o juízo do Senhor. E antes vamos nos apegar à sua misericórdia e buscarmos arrependimento. O que é um ambiente de arrependimento? Arrependimento e restauração são fundamentais para a vida cristã e para a vida da igreja. Isso é essencial. Mas não confunda arrependimento com remorso. Às vezes nós estamos cheios de pessoas com remorso. O remorso é uma tristeza mais profunda, mas ela não gera fruto. Arrependimento gera fruto, abandono do pecado. E aí às vezes as pessoas têm um remorso e acham que está tudo bem. Não, houve separação. E se houve separação, é necessário que haja reconciliação. E a reconciliação tem que ser feita por Cristo. E para que nós venhamos nos achegar a Cristo, é necessário que nós venhamos nos arrepender genuinamente. E assim somente após reconciliados com o seu amor, então partimos para a experiência da adoração e da presença, para então assim sermos curados, e após sermos curados, demonstrarmos frutos de arrependimento com boas obras. Se essa sequência não for seguida, não há zelo pelo Senhor. Só há remorso, só há falsidade, só há mentira e profanação daquilo que é santo. Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus,
para que os seus pecados sejam cancelados. Não vamos fazer igual a Adão e se esconder e fugir da presença. É na presença que nós encontramos refúgio. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo, meu irmão. Não guarda o que está apodrecendo os seus ossos para você. Leva para a cruz, lá que é lugar de vida. Todos nós somos pecadores, mas você não precisa ser iníquo, porque Jesus é lugar de cura, de transformação. Não há por que permanecermos num ambiente de iniquidade se tem uma porta poderosa indicando: venha a mim todos que estáis cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Não há por que sofrer. Joel 2,13: rasguem seus corações e não suas roupas. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é clemente e misericordioso. O que ele está falando aqui? Porque era comum, né, os profetas, os sacerdotes rasgarem as roupas, jogar cinza na cabeça. Ele está falando: vamos mais profundo. Chega, já virou um teatro. O remorso já virou um teatro. Pede perdão um dia e no outro dia está na mesma coisa. Está rasgando a veste, aí vai lá e troca a roupa e suja outra roupa. Tem que ser o coração. Não importe quanto tempo demore. Nosso Deus é reconstrutor de corações. Tirarei o coração de pedra e vos porei um coração de carne, onde eu escreverei os meus mandamentos. Enquanto você continuar confiando no seu coração, você tem um problema, pois Jeremias diz: enganoso é o coração do homem. Então, é claro, nós precisamos de um outro coração que não seja enganoso. Nós precisamos do coração de Cristo em nós. Um coração vivo. Se eu continuar com o coração de pedra, eu vou permanecer com os mesmos problemas. Atos 26:20: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Fazendo obras dignas de arrependimento. Meu irmão, para você colocar a mão no arado, tem que estar com o coração arrependido, senão você profana a casa do Senhor. Ambiente de obediência e santidade. Santo significa sagrado, separado. Separado para viver o chamado em Deus, viver as escrituras de Deus. E aí não é uma opção, meu irmão, não é uma opção para nós. Santidade não é uma opção. Santidade é um mandamento, é uma ordenância. Está lá em Levítico, sede santos. Está lá em Pedro, sede santos. 1 Pedro 1:13-21. Por isso, cingindo-se o vosso entendimento, a razão, sede sóbrios, saiam da loucura, saiam da embriaguez, e esperei inteiramente na graça, na benevolência do Senhor, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinhais anteriormente no mundo, do pecado de quem você era antes, do homem carnal, na vossa ignorância. Agora vocês não são mais ignorantes, nós não somos ignorantes, nós temos a mente de Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro está fazendo uma interpretação topológica de Levíticos, repetindo: sede santos, porque eu sou santo. É o Novo Testamento validando o mandamento do Velho Testamento: sede santos, porque Deus é santo. E Ele exige que você seja santo e que eu seja santo. Ele não se relaciona fora da santidade. Não há cristão sem santidade.
O ambiente da presença, um ambiente de graça. Eu reforço, não existe cristão, igreja ou templo sem Jesus. O que é igreja, meu irmão? A igreja não é um galpão com pessoas que vêm aqui. Igreja são pessoas que se reúnem em torno da presença de Jesus. Só há igreja onde Jesus está. Se a presença sair dessa casa, não há igreja, só pessoas. Nós nos reunimos em torno daquele que é digno de todo louvor e de toda honra e toda glória. É por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Nós nos reunimos aqui porque nós queremos a presença. Um templo vazio não serve para nada. Jesus diz, pois um dos discípulos fala, viste essas pedras? Eu amo essa passagem. Porque a Bíblia fala que eles estavam dentro do templo. E o discípulo não fala nada. Não sei se é Marcos ou Felipe agora, eu esqueci, perdoem. E ele fica calado. Aí quando eles saem, ele vira para Jesus e fala assim, ele já estava notando que Jesus ia causar tumulto. Ele fala, está vendo essas pedras maravilhosas, Jesus, do templo? O que é o coração dele? Lá dentro ele viu os fariseus, ele falou, o trem aqui está bagunçado. Mas aí quando ele vai para fora, ele está falando, Jesus, mas por fora está bonito. Dá para dar uma guaribada só, uma ajeitada. Não vamos bagunçar tudo. Aí Jesus vira o quê? Pois eu destruirei tudo e em 3 dias eu erguerei um novo templo. Jesus não emenda nada. Por isso que ele fala, é novo nascimento. Ele vira para Nicodemos e fala, se não nascer de novo, se não nascer do Espírito, ele não é Deus de emenda. Às vezes a gente quer trazer o velho homem, tipo assim, dá um jeitinho no velho homem. Não, Jesus sepultou o Fernando nas águas. Falou assim, não tem nada que eu aproveite do velho Fernando. Eu sou poderoso para fazer um novo homem. É sepultamento, para que haja ressurreição em novidade de vida. Então nós temos que entender isso. Às vezes nós estamos querendo colocar uma batalha e falando que o inimigo está contra nós, mas é Deus que está contra nós. Porque nós estamos levando toalhas e baldes e água suja para aquilo que é limpo. Ele não vai permitir. Ele não vai permitir que o lugar santo seja profanado. Ele nem vai deixar subir. Vocês entenderam o salmo? Primeiro tem que subir com as mãos limpas e o coração puro, para então permanecer. Tem critério de subida e critério de permanência. Nem chega, meu irmão. Para o quê? Para buscar face a face. São 3 etapas ali. No ambiente da presença manifesta temos amor e proclamação verdadeira das Escrituras, arrependimento genuíno, pureza e santidade, cura e manifestação da presença, Atos 20, do 7 ao 12. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu no 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. O ambiente de graça, o ambiente de santidade, o ambiente de obediência, ele promove vida, ele promove milagres. Eles estavam no alto do cenáculo, e a Bíblia fala que tinha muitas luzes. Vou fazer uma alegoria, uma interpretação alegórica aqui. Luzes. Jesus nos chama para que o quê? Ser o quê? Luz no mundo. E aí o jovem cai daquele lugar alto onde eles estavam adorando e
Paulo fala, não se preocupe, e trazem ele vivo. O ambiente de graça é um lugar de milagre, de manifestação da presença. A sunamita, quando seu filho morre, o que ela faz? Onde que ela coloca ele? Ela coloca ele no segundo andar, na cama do profeta Eliseu. Meu irmão, quando o negócio está ruim, leva para cima, onde há presença. Não tenta resolver os seus problemas aqui, no ambiente carnal, senão o seu pecado vai continuar te consumindo. Quando tem morte, leva para cima, para o lugar da presença. Descansa onde está a presença. Nós não podemos ser omissos. Os profetas estavam reunidos ali com Eliseu, e aí um pega a mandioca venenosa lá e ele joga na panela e ninguém fala nada. Aí de repente, quando o negócio está ruim, depois que foi cozido, está todo mundo comendo, se fartando, aí um grita, a morte na panela. Por que ninguém falou antes? Esse é o problema. Estamos colhendo errado, estamos permitindo que se coloque morte na panela. Estamos cozinhando a morte na panela, num ambiente de iniquidade. Mas não tem problema, sempre há tempo de gritar, a morte na panela, porque a presença profética vem, e Eliseu resolveu a questão. Sempre que há morte na panela, nós vamos clamar, Senhor, perdoa-nos. E a presença de Cristo virá e nos curará. Mas nós precisamos gritar, nós precisamos reconhecer que há morte na panela. Porque se nós comermos calados, nós morreremos. Se nós não gritarmos e pedirmos pela intervenção da presença, nós comeremos a morte. A simples presença de Davi incomodava Saul. Eu amo o paralelo porque Davi chega aliviando o tormento da alma de Saul, tocando. Mas aí Saul continua tão atormentado em seus pecados e na sua iniquidade, que a presença de Davi já o incomodava. Ele já não suportava. E aí tem uma canção. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Um Davi vale por 10 Sauls. É isso que a Bíblia está dizendo. Um homem em santidade, ele serve em qualidade 10 vezes melhor do que alguém em iniquidade. Então nunca foi sobre quantidade, sempre foi sobre qualidade na santidade. Havia trincheiras de homens em frente aos filisteus. Um pequeno jovem em santidade fez o que nenhum daqueles homens conseguiria fazer. Porque não é sobre você e sobre mim, é sobre o Deus que nos santifica. A batalha, o progresso e o avanço não é sobre quantidade, é sobre a santidade que gera qualidade. Deus barra Gideão, fala, para de chamar todo mundo. Eu quero preparados. E qual que é a separação? Uns bebiam água como um cachorro, desprevenidos. Outros bebiam com o côncavo da mão. Deus quer pessoas preparadas em santidade. Porque não somos nós que fazemos, é Ele que faz. A vitória pertence ao Senhor. Não vamos permitir
que Saús lutem a nossa batalha. Porque enquanto Saús estiverem lutando a nossa batalha no meio de nós, Davi não reina. Enquanto Davi não reina, a arca da presença não volta. Enquanto Saul governar, Davi não reina. E se Davi não reina, a arca da presença não volta. Porque foi Davi que mandou trazer a arca. Saul nunca se importou com a presença. Saul servindo não se importam com a presença. Eles só se importam com o sangue da batalha e os despojos da batalha. Amam tanto os despojos da batalha que trazem coisas imundas para dentro do povo de Deus. Quando Deus mandou, não tragam nada, matem tudo, até os animais, Saul trouxe aquela nojeira para dentro do povo de Israel. Esse é o problema quando nós permitimos que Saul coloquem a mão no arado. Eles vão trazer os despojos que o Senhor odeia para dentro do meio do povo. E enquanto Saul batalharem, Davi não reina. E a presença não é traga novamente para o meio da casa do Senhor. Não é sobre quantidade, é sobre santidade. Deus se manifesta na santidade. Isso é tão sério. Olha Moisés, cara. Moisés é o maior profeta do Velho Testamento. Quando Moisés vai falar para o povo da expectativa de Jesus, de Messias, ele fala assim: e Deus levantará no meio de vós um varão semelhante a mim. Olha a expressão que ele usa, de quem, como ele sabia quem ele era Deus. O cara subia no monte, falava com Deus face a face, ele descia, quebrava as tábuas, brigava com o povo e voltou direto para passar mais 40 dias. O cara intercedeu para que Deus não matasse todo o povo. Aí de repente, olha como é que a obediência é fundamental, meu irmão. Não importa quem seja você em Deus, não importa quais experiências você tem em Deus, nada se sobrepõe à obediência, à palavra de Deus. Nada, nada. A palavra é a autoridade máxima sobre todas as coisas. Deus fala a Moisés, fala a rocha. Moisés faz o quê? Toca a rocha, fere a rocha. O que Deus faz? Moisés, sobe no monte, você não vai entrar na terra prometida, você só vai ver de longe. Imagina a cabeça de Moisés. Eu estava com um amigo almoçando essa semana, a gente estava falando dessa passagem. Imagina a cabeça de Moisés. Cara, eu passei 40 anos falando face a face com Deus, e agora eu não vou poder entrar. Vai entrar Josué e Caleb e esses novatos que nasceram agora no deserto, estão de fralda ainda, e eu não vou entrar. Porque nada se sobrepõe à obediência ao Senhor. Deus está falando: Moisés, o povo é rebelde, eu matei, troquei a geração, eles morreram, a sua rebeldia é a mesma que a deles. Moisés, se eu não permitir que eles entrassem porque eram rebeldes, por que eu vou permitir que você entre se você também é desobediente? Nada sobrepõe a obediência. Já dizia Samuel a Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos que querer ver Deus face a face, vindo ao Senhor. A última parte para eu finalizar, não quero me delongar. Eu volto ao Salmo 24, 3, 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam
a face do Deus de Jacó. Meu irmão, de qual geração você faz parte? Porque o meu anseio do meu coração é poder estar nessa geração aqui, ó. Fazer parte dessa geração que Deus fala. O meu maior temor é não estar nessa geração. Daqueles que buscam o Deus, a face dos Deus de Jacó. E ele fala Deus de Jacó, quando a Bíblia fala Jacó no lugar de Israel, é porque ele está falando um Deus de pecadores, mas pecadores arrependidos. Ele está fazendo um chamamento para mim e para você que somos pecadores. Ele está falando assim, há um caminho de liberdade e vida em Cristo Jesus. Nós vivemos para buscar a face de Deus, mas não tem como realizar isso sem pureza. Mateus 5,8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. João 14:21. Esse versículo é fortíssimo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Vocês estão vendo a sequência? Tem uma sequência de ordem. A gente fala toda hora, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo. Mas Jesus está falando, quem me ama é quem guarda os meus mandamentos. Sinto lhe informar, se você não tem guardado os mandamentos de Jesus, não há amor genuíno para com Ele. Olha a sequência. Esse é o que me ama, e assim aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o retribuirei em amor, e somente assim, depois disso tudo, eu vou me revelar a Ele. É sequencial. Não adianta a gente querer pegar atalho. Não sou eu que estou falando, é João. A outra parte não foi eu que falei, foi Paulo. A outra parte também não fui eu que falei, foi Pedro. Vocês viram que a gente falou, citou minhas passagens enormes aqui? É porque não sou eu que tenho que falar, porque a Bíblia já diz. Nós só precisamos abrir as Escrituras e clamar ao Espírito Santo que a nossa cegueira caia, para que nós possamos buscar e ver a face do Senhor. Às vezes, meus irmãos, a gente busca e não temos resultados alguns. Ficamos gritando nas muralhas, mas Deus se afastou de nós. Então nós temos que trilhar o caminho do arrependimento, abandonar o ambiente de iniquidade, entrar num ambiente de arrependimento, entrar num ambiente de obediência e santidade, para então desfrutarmos de um ambiente de graça. E só imerso num ambiente de graça nós veremos a face do Senhor. É passo a passo. Não tem outro caminho. Para que então, vendo a face do Senhor, nós venhamos então desfrutar de uma vida imersa no fogo, que aí é um assunto para outra hora, para outro momento, para outra estação. Nós temos que reconhecer a estação que nós estamos hoje. E nós temos que nos curvar diante da majestade de Deus, para que Ele faça em nós, que Ele é fiel para completar a sua boa obra. Amém? Vamos nos colocar de pé, depois eu vou passar para o pastor finalizar. Quero orar com vocês antes. Esse é o momento de nós abrirmos o nosso coração para o Senhor. Jesus, nós estamos aqui reunidos e nós precisamos da Tua presença. Senhor, que a oração de Daniel 9 e a oração de Esdras também 9 seja verdade em nossos lábios. Senhor, é o nosso corar de vergonha.
É nosso o corar de vergonha dos nossos pecados, pois nós nos desviamos dos teus caminhos e dos teus mandamentos, Senhor. Nós nos perdemos e fomos caminhando e não notamos que o Senhor ficou para trás. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Gera em nós um espírito de arrependimento. Que nós venhamos ter as mãos de Davi, Senhor. Que nós venhamos ser frutíferos para combater e vencer dezenas de milhares. Para que a santidade e a presença do Senhor em nossa vida seja genuína. Para que nós venhamos entrar num local, num ambiente de arrependimento após abandonarmos toda iniquidade que tem nos corrompido. Que a nossa mente não seja mais distorcida em nós mesmos, pois a Tua palavra fala que o pecado nasce em nós. O diabo já tem a condenação dele, Senhor. Nós estamos falando hoje do pecado que nasceu em nós. Nós não vamos transferir a responsabilidade. Ele é aproveitador, ele tem se gabado, ele tem tentado usufruir das situações, mas a causa raiz, a responsabilidade principal é nossa, Senhor, é minha, é da nossa casa. Perdoa-nos, ó Cristo. Perdoa-nos por termos dado lugar a ofender o Teu trono. Gera em nós, na nossa casa, um ambiente de arrependimento, para que então possamos ser inseridos pelo Espírito Santo em um ambiente de obediência e santidade, para que então, sendo obedientes e sendo santificados, possamos desfrutar da glória da Sua presença genuinamente. E na fenda da rocha viemos criar a expectativa de vermos passar a presença da Tua glória e conhecermos Deus face a face. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha gerar no coração de cada pessoa aqui o profundo entendimento das Suas Escrituras. Aquilo que foi falado nos dias da igreja primitiva por meio dos apóstolos, que seja verdade na nossa vida hoje. Eu clamo ao Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, que nós viemos fazer verdade o que as Escrituras dizem, genuinamente. Elas são autoridades sobre a nossa vida, sobre essa casa. Elas são mandamentos para a Tua noiva, para a Tua igreja. Que nós não sejamos uma igreja de I minúsculo, mas sejamos uma igreja, a noiva do Senhor. Pois na noiva genuína não há corrupção. As suas vestes são claras. Ela é limpa pelo noivo. Ela é esperada pelo noivo. Ela desfruta da presença do noivo. Quão belo é o meu amado. Que as nossas lamparinas estejam acesas na expectativa do que o Senhor venha para as bodas do Cordeiro, Senhor. Que nós não sejamos nécios, mas que nós tenhamos óleo puro e limpo, vindo do trono de Deus, que escorreu pela barba de Arão. Que os nossos cajados para exortar tenham amêndoas, para que no mesmo tempo que nós exortamos, nós tenhamos vida para oferecer, Senhor. É o que eu te peço essa noite. Quão dura às vezes é a Tua palavra, Senhor, mas que haja amêndoas no cajado que exorta, para que gere vida e vida em abundância, para que haja transformação e alimento, para que todos possam se regozijar na Sua presença. Senhor, é lícito que quando uma ovelha se afasta, o Senhor não pensa duas vezes em buscar aquela ovelha, deixando as 99 no pasto. Mas é lícito também sabermos que o pastor, quando encontra a ovelha perdida, ele quebra a perna da ovelha para que ela não fuja mais. Ele traz ela sobre os lombos para que ela conheça o cheiro do pastor. E quando ela volta sentindo o cheiro do pastor, ela também sirva de exemplo
para que as outras não se afastem do rebanho. Jesus diz que ele tem um aprisco e ele tem uma voz. Aqueles que são do aprisco de Jesus, eles reconhecem a voz do noivo. O nosso papel aqui é simplesmente ecoar a voz do noivo. Ecoar a voz do noivo e nada mais do que isso. Que a voz do noivo venha ecoar nos nossos corações, chamando as pessoas para o aprisco. O aprisco está pronto. João 8, Jesus diz: se não for assim, eu não vos teria dito que na casa de meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Por que você está procurando morada em lugar de pecado? Por que você está procurando conforto em lugar de pecado? O prazer momentâneo pode te levar ao sofrimento eterno, mas a dor momentânea te levará à santidade e à presença eterna. Viemos entender que em Jesus nós encontramos tudo o que nos é necessário. Senhor, traz essa convicção para o nosso coração, que o Senhor é tudo o que precisamos, que todo o nosso anseio seja em Cristo e em Ti somente, Senhor. Senhor, que o Senhor venha derramar graça e novidade de vida sobre essa casa, sobre os meus irmãos e sobre a minha vida. Ontem o Senhor falou conosco claramente. Estamos trazendo baldes e toalhas sujas, trazendo vasos de barro que estão corrompidos. E na mesa do Senhor havia vasos puros e limpos. Que nós venhamos entender isso, Senhor. Que nós só precisamos ir adentrar. Que o Senhor quer gerar algo genuíno aqui. O Senhor quer gerar algo totalmente novo. E o que está acontecendo é por causa do zelo do Senhor, que não permitirá que nada do que o Senhor vai fazer novo seja corrompido. Senhor, eu entendo isso, eu me submeto à Tua vontade. Não avançarei até que o Senhor mande. Nós não avançaremos se o Senhor não for adiante de nós. Nós não somos inimigos de Deus. Nós queremos ser os seus amigos. Assim como Jesus mesmo fala, já não vos chamo servos, mas vos chamo meus amigos. Nós queremos ser seus amigos, Senhor. Ensina-nos a caminhar ao teu lado. Nós silenciaremos o nosso coração, silenciaremos as nossas vozes para ouvir os teus mandamentos. Obrigado, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por cada vida aqui, por cada pessoa que veio aqui hoje ouvir a tua palavra. É porque ele tem anseio da presença, senão ele não estaria aqui. Você não estaria aqui se a sua alma não estivesse gritando por algo mais. Não importa como está a sua vida, não importa o que você fez, se a sua alma não ansiasse pela presença de Jesus, você não estaria aqui essa noite. E se você está aqui essa noite, é porque Ele te chamou. E se Ele te chamou, é porque Ele te ama. E se Ele te ama, é porque Ele tem poder para mudar a sua vida e te transformar. E se você permitir que Ele te transforme, Ele te colocará com vestes limpas de santidade dentro do aprisco para ceiar e ter comunhão na mesa do pão e do cálice da salvação. Por meio de Cristo, você tem acesso à comunhão com o Senhor. Amém? Que o Senhor vos abençoe. Vou passar para o pastor. Feche seus olhos.
leva-me além, oh, leva-me além. Que a minha vida flua mais a tua unção, mais o teu poder. Espírito Santo, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra. Que nós possamos entrar nesse ambiente de arrependimento, ambiente de glória, ambiente onde o Senhor nos guia. Nos colocamos disponíveis a obedecer a tua voz e ao teu comando. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu alinhamento, obrigado pela direção que o Senhor nos dá. Colocamos as nossas vidas diante de ti. Paizinho, tudo o que queremos é estar nesse ambiente. Queremos estar nesse lugar onde a tua presença nos é liberada em todo o tempo. Nós possamos nunca sair dela. Espírito Santo, que o Senhor possa estar nos guiando e nos convencendo todos os dias, em todos os momentos. Obrigado, Paizinho. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome para todos sempre e sempre. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Você que nos visita, que Deus abençoe, Deus possa continuar ministrando ao seu coração. Você é uma pedra preciosa. Se o Espírito Santo falou com você, e eu tenho certeza que Ele falou, que você possa entender esse ambiente onde nós precisamos estar. Amém? Você que nos visita, eu peço que você passe ali ao final, deixe o seu nome, deixe o seu telefone, para que possamos estar enviando para você aí as programações da igreja, e também para que você possa estar por dentro. Se quiser deixar também um pedido de oração, queria deixar recado ali atrás, tem esse painel luminoso ali, olha para você, à sua esquerda, tem um monte de mensaginhas ali. Você pode estar pegando aquela mensagem, direcionando para alguém anonimamente, ou você pode também estar escrevendo um pedido de oração. Tem os papéis lá atrás também. Vamos estar orando pelos outros. Se você quiser pegar ali e liberar para alguém também uma palavra profética, uma palavra de bênção, leia lá. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Amém? Os cultos estão acabando assim, né? Não quero acabar. Eu estava ali fazendo fundo e ouvindo o Fernando ministrar, e eu falei, meu Deus. E os meninos, que música cantar? E eu estava com a música ali, eu falei, não vou nem falar, que ninguém vai conhecer. Mas glória a Deus, que nós possamos estar e permanecer nesse ambiente de rendição, ambiente de reconhecimento de quem é o Senhor nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quem está sentindo o cheiro do macarrão? Mudar de assunto para ver se dá para acabar, né? Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, e a glória para todos sempre. Amém. Estenda sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que venha sobre você um peso de alinhamento, de reconhecimento e arrependimento, crendo que o Senhor está te levando a esse lugar, ambiente de glória, ambiente da presença do Pai todos os dias.
Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vai para uma semana abençoada, guardada pela mão do Eterno, em nome de Jesus. Vai em paz.